A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem, acadêmicos, professores da EBD, Assembleia de Deus de Campo Grande? Em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso diretor de Educação Cristã, o doutor Gisel Cruz, estaremos nesse primeiro trimestre de 2024 lecionando uma série de temática que vai falar sobre a família em todas as suas dimensões, ok? Com a temática no primeiro trimestre de 2024, tá? Adultos da editora Betel, que tem a temática Família, um projeto de Deus, moldando os lares estruturados, saudáveis, e estabelecendo um legado de valores, segundo a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a família, ela é um projeto de Deus, uma instituição mais antiga do que a igreja, ok? Foi Deus que formatou a família, que criou a família. Sabemos que Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, ok? Não em semelhança física, mas semelhança moral. E quando ele fez os animais, ele fez dicotomia, corpo e alma, mas o homem, Adão, aquele que veio do barro, ele fez tricotomia, corpo, alma e espírito. E é importante nós notarmos que quando ele fez, ok, do barro, Adão, ele deu o fôlego, o sopro, que é Ruá, o fôlego de Deus nas narinas de Adão, e fez alma vivente. Esse fôlego, esse sopro, irmão Josué, professor Josué, é uma partícula de Deus dentro do homem, que é o Ruá, o sopro de Deus, alma, fazei alma vivente, como diz a Escritura Sagrada, ok? E esse fôlego, Ruá, no grego, é a própria partícula de Deus dentro do homem. Importante frisar que Deus viu que o homem não poderia viver só. Fazei uma adjuntora, no grego quer dizer administradora, aquela que administra bem o lar, aquela que administra bem as coisas do Senhor, do seu Senhor, ou seja, do homem, que é a imagem e semelhança de Deus também, ok? Mas que é um tipo de Cristo, que representa o próprio Deus aqui na Terra, ok? Ele representa Deus, ele tem uma representatividade do próprio Deus aqui na Terra, como o próprio Jesus, ok? E a esposa, né, a adjuntora, que foi feito da sua costela, não foi feito da cabeça, para não ser maior do que o homem, não foi feito dos pés, para não ser menor do que o homem, foi feito da costela, do aconchego do homem, aquela que será guardada, aquela que será protegida pelo homem. Ela também recebe, porque foi feita da costela de Adão, Adão recebe uma partícula de Deus e a mulher também recebe essa partícula de Deus através de Adão, que representa o próprio Deus. Saiba, homem de Deus, professores, os chefes de famílias, que vocês representam, tipifica o próprio Deus aqui na terra. E a mulher é a noiva é a igreja, né? E a noiva, ela precisa o quê? Ela precisa ser protegida. Por quem? Pelo noivo, que representa o próprio Cristo. A noiva é protegida pelo noivo. E a noiva representa a igreja. E a igreja, ela precisa ser preservada, guardada, ok? Protegida, como é protegida pelo Senhor Jesus Cristo, a qual a porta do inferno não vai prevalecer contra a noiva do seu igreja. E aí, homem, mulher, crianças, né? Depois nasce Caim e Abel e se formata uma família, projeto de Deus, uma instituição mais antiga que a própria igreja, ok? Isso.
A família é um projeto de Deus, moldando os lares, tá, estruturados, saudáveis, e estabelecendo um legado de valores segundo a minha palavra? Não, segundo a Bíblia Sagrada, a inerrante, a inefável, a infalível Escritura Sagrada, segundo o que o próprio Deus fala em sua criação. E isso agora vamos, né, para o tema, ok, dessa lição, lição 2, adulto, terceiro trimestre, professores 2024, é a segunda lição, ok? Segunda lição dessa temática, família, projetos de Deus, tá? Perfeito? Porque a temática é a família, projetos de Deus. Os temas são as 13 lições, 14 lições que estão contidas dentro dessa temática família, projetos de Deus. E em apreço, ok? Na lição 14 de janeiro de 2024, lição 2, a lição 2 vai falar sobre o namoro, noivado e casamento. Essa é a lição 2. Espero que todos tenham passado um bom Natal, um ano novo. Nós retornamos, ok, às nossas videoconferências, glórias a Deus, e que Deus possa abençoar todos nesse, professores, alunos, ok, superintendente, tá? Nesse 2024, que seja um 2024 de conhecimento, de bênçãos. Nós vamos ter, né, o congresso de EBD, já está próximo, já foi anunciado pelo nosso diretor, ok, de educação cristã, né, que é o doutor Gisel Cruz, já foi anunciado, e vai ser uma bênção para o nosso crescimento acadêmico e dentro da educação cristã em nossas igrejas. Perfeito? Lição 2, namoro, noivado e casamento. Tem como texto áureo: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Ok? Adão, ele achou uma esposa porque Deus, ele achou que o homem não poderia viver só. Ok? E fez uma adjuntora, aquela que ia ajudar, ok? Administrar as coisas do seu marido, do lar. Ok? Eu não posso mexer na cozinha da minha esposa. Se minha esposa ela quer botar um azulejo rosa, quem sou eu para botar azul? Porque ela vai estar o dia todo administrando o lar. Ó, ela que vai olhar para aquela parede, já pensou ela olhar para uma parede azul, né, todo dia só porque eu quero azul? Não, ela que administra. A casa, quem administra é a esposa. Ela foi feita para isso, a disjuntora, auxiliadora, ok? Então, quem administra a casa é a nossa esposa. E presta bem atenção nisso, né? O homem que tem a esposa, que ela entende a sua chamada ministerial dentro da família, como auxiliadora, o homem ele fica rico, porque ela vai tratar muito bem das finanças. Ao contrário da mulher, não é verdade, rinchosa, da mulher que não conhece a sua chamada ministerial desde lá dos átrios, na formação do homem e depois da costela, a adjuntura mulher, tá? Se você tem a sua esposa que entende a palavra de Deus, a sua função dentro da família, que é uma chamada como igreja, aquela que vai ser cuidada pelo homem, tá? Que é o líder, que é o tipo de Cristo, ela vai enriquecer essa casa de amor, de compreensão, de benevolência, ok? E vai encher também nas questões também, tá? Nas questões financeiras. Você vai ficar um homem rico porque você tem uma disjuntura, chamada que Deus chamou para a mulher. Então, essa é a lição 2 em apreço. Tá? A lição 2, né? Namoro, noivado e casamento, que nós vamos redarguir no primeiro, segundo e terceiro tópico. Primeiro tópico, namoro. Segundo tópico, noivado. Terceiro tópico, casamento. A verdade aplicada, tá? Vai falar sobre: dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Não tem como, meus irmãos,
acadêmicos, professores, ok? De vivenciarmos um namoro, noivado, casamento, sem a presença da glória de Deus e do Espírito Santo na vida do casal. É por isso que nós, professores, né, chefes de família também, né, esposa, devemos compreender a teologia sistemática, principalmente no que tange, né, a pessoa de Deus. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? Comunicáveis, incomunicáveis. Atributos comunicáveis, né, aquele que ele partilha conosco, que é o amor, benignidade, bondade, justiça, fé. Se não tiver esses atributos que é o fruto do Espírito, o casamento ele está fadado, ok, a acabar, a encerrar. Mas se tiver a presença do Espírito Santo de Deus, principalmente no fruto do Espírito, ok, do Espírito Santo de Deus, ok, amor, temperança, fé, conforme eu falei, sim, esse casamento ele vai ser estruturado, porque dentro de do namoro, noivado e casamento, é preciso ter o fruto do Espírito para vir estruturar esse casamento, ok? E chegar à benevolência da aprovação do próprio Deus. Isso, objetivo da lição. Isso, objetivo da lição mostrar que o namoro é uma fase do conhecimento, destacar que o noivado é a fase do planejamento, ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Tudo tem uma fase, ok? Do conhecimento, planejamento, ok? E depois se concretizar o casamento. Tudo tem uma fase. É preciso conhecer até psicologicamente quem é a sua futura esposa, quem é o seu futuro esposo. Passa isso para o seu aluno, professor, psicologicamente, que até a expressão facial quer dizer muita coisa, porque o olhar é a entrada da alma. Às vezes você nem precisa falar, somente no olhar você vai ter um olhar, tá? Olhando para dentro do espírito, através do olhar do seu cônjuge, daquela que, da noiva, da namorada, ou da sua esposa, ou do seu esposo, vice-versa. Você vai perceber as necessidades psicológicas, necessidade física, através de um olhar. Por isso que precisamos também nos aprofundar dentro da psicologia da religião, da sociologia da religião, para compreender o artelhos, tá? As características psicológicas de uma família, tá? Hoje, cada membro de uma família. Perfeito? Introdução. Na presente lição, trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam da atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação de futuras gerações. Né? Ensinai o menino, o mancebo, a trilhar o caminho certo da EBD, do conhecimento da palavra, ok? Da oração, do ensino das terças-feiras, aos domingos, escola bíblica dominical, para quando ele crescer não se desviar. E se você conseguir, como tipo de Cristo, ok? Como representante de Cristo aqui na Terra, que você é chefe de família, manter, conduzir a sua família, ok? Para a salvação, para o batismo, convenção, você vai alcançar a benevolência de Deus. Por quê? Porque se você fizer, tá, na sua chamada ministerial, com a chamada ministerial, é a sua chamada de ser o pastor da sua casa, ok? Conduzir toda a sua família para a igreja, 100% das famílias do mundo vão ser cristãs. É fazer o seu papel como sacerdote, como tipo de Cristo. E vai alcançar futuras gerações. Isso aqui eu coloquei, tá? A família, tá? Tanto o homem como a mulher, o chefe de família, a noiva, que representa a mulher, ok? E
o homem que representa o próprio Cristo aqui na Terra, precisa de invocar o nome do Senhor e se deportar para uma dimensão espiritual, para chamar a atenção de Deus. Invocar o nome do Senhor é entrar num âmbito mais profundo de intimidade e comunhão. Invocar o nome do Senhor é se projetar com Deus. É uma visita entre a alma e o espírito. Invocar o nome do Senhor é ser agraciado pela presença de Deus, é um crivo meu. Vamos lá? Isso. Namoro cristão é o tópico 1 dessa lição de número 2, é a lição 2, de 14 de janeiro de 2024. Perfeito. Que diz assim: namoro cristão, tópico 1. Namoro é a fase do conhecimento mútuo. Nesta fase, procura-se conhecer temperamento, caráter e vida pregressa, ok? Ver o temperamento daquela que se pretende noivar, que ainda é sua namorada, daquele que pretende noivar contigo, professor ou professora, passar para o seu aluno, noivar, ok? Conhecer principalmente o caráter, o temperamento, se é sanguíneo, se é colérico, ok? Perfeito? E principalmente a questão de caráter, porque temperamento, Deus não muda. Se você é colérico, sanguíneo, Deus vai usar o teu temperamento colérico, sanguíneo, para quê? Para o reino de Deus. Para você o quê? Se projetar, tá? Que geralmente quem é colérico, ok? Sanguíneo, ele se projeta também nesses dois temperamentos desarteiros psicológicos para a pregação da palavra de Deus. Quando no mundo também se projetava, tá? Para trazer atenção numa festa, numa roda de amigos, ele traz atenção quando ele for, quando se converter, ele vai entender o seu ministério, ele vai usá-lo tremendamente, ok? Como líder. Mas ele o quê? O caráter, e Deus, ele muda, o temperamento não. Quando você se converte, ok, professor, namorado, namorada, noivo, tá? E casados, quando você se converte, Deus não vai tirar o teu temperamento. Isso que é o legal de tudo. Um vai ser sanguíneo, ele vai ser colérico, mas o caráter ele muda, ok? O temperamento é moldado pelo fruto do Espírito, moldado pelos frutos do Espírito, domínio próprio, temperança, ok? Amor, benignidade, justiça, mansidão. Mas o caráter só tem dois tipos de caráter. Ninguém tem, ele não tem caráter. Não, ou é mau caráter, é bom caráter. Se você era um mau caráter, você passa a ter um bom caráter por conta da presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Você passa a ser um bom caráter. Agora, temperamento é fácil de mudar, tá? O termômetro é presença de Deus, santidade com Deus, comunhão com Deus, para ter um bom relacionamento, namoro, noivado e casamento. Observa essas características, observa essa vida pregressa. O conceito de namoro cristão, subtópico 1.1, tá bom, meus irmãos? Esse é um subtópico 1.1, é um subtópico do tópico 1. Conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor de Deus, pois o namoro não é brincadeira, nem passa tempo de quem não tem o que fazer, ok? É perfeito. Então tem esse conceito, é uma coisa, tá? Mesmo namoro cristão, perfeito? Mas eu não consigo me conter. Sim, através do Espírito Santo, depois lá na frente, em outra ocasião, posso dar uma conferência, uma palestra sobre poluição noturna. O Espírito Santo, quando jovem, ok, ele está namorando, ok, Deus ele controla, tá? Todo o seu ser, ok? Inclusive, a disposição, na verdade, a genética que ele tem, a disposição para a questão de atrair o sexo oposto. É verdade. Tá? Dá nome de poluição noturna. E a poluição noturna, Deus, através do seu Santo Espírito, ele vai, tá, aliviar a noite. Mas se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus, se não estiver na posição com Deus, obedecendo, tá, a sua liderança, os estatutos, as leis de Deus, aí você
entra na carne, mas se tiver na direção com Deus, o próprio Espírito Santo de Deus se incumbe na poluição noturna, que é o alívio, tá, à noite, ok? Sem você se manifestar em nada. É o Espírito Santo de Deus. Depois falo sobre isso numa próxima oportunidade. Subtópico 1.2, quando deve começar o namoro cristão? Para tudo na vida, tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente. Namoro muito cedo, com certeza, falta maturidade, responsabilidade para firmar um compromisso sério, ok? Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Me lembro que a maioria, 10, 20 anos atrás, a maioria dos jovens que estavam namorando, um era coordenador adolescente, a outra era coordenadora de crianças, ok? Nós sabíamos que eles estavam namorando, sim, perfeito. Mas você não viu um beijo, porque eles estavam o quê? Se precavendo, tendo sabedoria de Deus para o noivado e o casamento. Eles sabiam que eram prometidos um por outro, mas não precisa se atracar, não precisa se agarrar. A promessa, ela vem de Deus. Agora, para ter maturidade dentro do namoro, noivado e casamento, é preciso ter a observância do estatuto da lei de Deus, observando a lei de Deus na ética, na questão do namoro, que nos princípios que a Bíblia norteia através do namoro, que está lá em Cântares de Salomão e outros também, livros também, a Bíblia ela toda vai orientar, tá? O namorado, o noivo e o casado acerca dessas questões. Namoro 1.3, subtópico do tópico, tá? Do tópico 1. 1.3. Namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado de compromissado, tá? Perante a família, logo os cara. Não pode ser escondido, pode ser declarado, para ver o que os mancebos estão fazendo, os namorados estão fazendo, tá? Observando principalmente, ok? Em seus arteiros familiares e depois na igreja. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente, ok? Para que o namoro seja abençoado. Subtópico 1.1 ainda, do tópico 1, conselho de namoro cristão para conhecer melhor. Vou puxar aqui um pouco, puxei isso, para conhecer melhor por meio do diálogo. Isso, que é que é a forma mais adequada de se comunicar, é o diálogo, ok? Estar em conformidade, conversando, dialogando, principalmente na escola bíblica dominical e principalmente no culto do lar, tá? Na família. Saiba que você tá namorando, tá? Fala para o seu professor, para o seu aluno. Sabe que você está namorando, mas você está em total submissão dos seus pais. E também na observação para identificar na pessoa amada pontos positivos e negativos, para se chegar a uma conclusão, tá? Se a melhor escolha a pessoa certa. Aí eu coloquei aqui, ó. A expressão facial, dentro da visão psicológica, quer indicar algo, porque o olhar é a entrada da alma. Presta atenção, muitas vezes o seu cônjuge, seu namorado está lá passando por uma peleja. É preciso identificar isso. E aí que vai forjar um bom noivado no casamento. É observar a necessidade psicológica, ok? A necessidade profissional, ministerial, tá? Daquela que você pretende casar, daquele que você pretende casar e noivar e casar. O olhar é a entrada da alma, é preciso estar atento a isso, tá? É o cuidado mútuo entre um e outro, até a expressão facial quer dizer muita coisa, tá? Se você não cuida agora, tá? Não consegue nem ter uma visão psicológica da visão facial e do olhar que é a entrada da alma, para ver se, ok, a circunstância psicológica está favorável para a sua namorada ou para o seu namorado. Isso é coisa de Deus, para poder o quê? Cuidar desde o namoro, noivado e casamento. Aí sim, se você cuida, você ama, tá? Cuida, você ama.
Isso. Subtópico 1.1, ainda. Isso. Lembre-se que existem pessoas, tá? Que não existe pessoas perfeitas, mas precisa chegar mais próximo daquele que é o ideal, ou que se espera, tá? Ninguém é perfeito, somente que nós temos pecado herdado, que veio lá do Éden. Tá? O homem, em teologia sistemática, o homem, a mulher, é incapaz, tá, de fazer o bem. Sabe por que você faz o bem? Por conta da presença do Espírito Santo dentro de você. Lembra quando eu falei que você recebeu o ruá, o fôlego de Deus, o seu Espírito de Deus, o sopro de Deus, tá? Tá? Que é aperfeiçoado através da leitura da palavra, através da santificação, do ensino da palavra, ele é aperfeiçoado dentro de você. Aí você consegue fazer o bem. Aí o homem ele vai fazer o bem, tá? Dizem que o amor, voltando para o texto, é cego. Eu discordo. Para mim, a paixão que é cega, porque acaba abandonando a paixão, aparecem todos os defeitos. A paixão tira o raciocínio lógico, ok? Paixão é uma coisa, amor, ele não é cego, a paixão é cega. O amor não, tudo sofre, tudo suporta, ok? E um dos maiores dons é o amor, né? Do fruto do Espírito. O maior fruto é o amor. Amor, temperança, domínio próprio, mas o amor suplanta todos, tá? Todos os arteiros do fruto do Espírito. Ele vai suportar, ele está acima de tudo, perfeito? Até mesmo um cantor secular, Renato Russo, eu não sabia se ele se converteu, eu não sei, mas que ele entendia de Bíblia, ele entendia, porque ele falava assim, ó, ok? Ainda que eu falasse a língua dos homens, no, na letra da música dele, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada isso valeria. Ainda vai mais, o que ele fala sobre Jesus? Como pode um Deus, mesmo sendo três, morrer na cruz para nos salvar? Isso um homem secular, entendeu? Entendia da Bíblia como poucos entendem. É por isso que nós, tá, no namoro, noivado e casamento, professores, temos que passar para os nossos alunos esses artigos, até na área da psicologia, perfeito? Porque não tem como, tá, passar por essas etapas sem ter a presença de Deus, sem observar as questões éticas, os princípios bíblicos fundamentais, basilares. Perfeito? Mais uma, com pouco tempo. Isso aqui já foi. Aqui, aqui. Isso. Subtópico do tópico 1, subtópico 1.2. Isso. Cuidado com o namoro pela internet. O namoro virtual é muito perigoso, tá? E tem muitos inescrupulosos usando desse artifício. Eles mudam perfis para enganar os incautos e ingênuos. Quando conhecer uma pessoa, tá, via rede social, procure conhecê-la também pessoalmente. Saber dos seus antecedentes, da história de sua família. Cuidado com o julgo desigual, tá em 1 Coríntios, tá? 14, 15, tá? A Bíblia toda, tá em isso, Deuteronômio, toda a Bíblia, nos evangelhos, tá? Até mesmo nos profetas menores e maiores, tá? Está nas cartas também, sobre o julgo desigual. O povo de Deus não poderia casar com as cananeias, tá? Tá? Com as filisteias, não poderia se misturar. Por quê? Porque tinha que cultura diferente, ok? E essa cultura diferente, eles não queriam se aculturar com a cultura do povo judeu, que é ter o único Deus, principalmente na cultura sócio-religiosa judaica cristã. Eles não queriam, eles não iriam se aculturar. E o casamento era com julgo desigual. É preciso perceber essas questões. É mais fácil, ok? Uma cananeia desse mundo,
na verdade, uma filisteia, levar um varão judeu, ok? Para os conceitos sócios religiosos, ok? Culturais, da cultura a religiosa dela, do que ele trazer para a cultura, tá, judaica cristã, que é a adequada perante Deus, que leva o homem para o céu, leva a família para o céu, leva o namoro, tá? Uma integridade, o noivado é uma integridade, o casamento é uma integridade, tá? São os ensinos judaico-cristãos. Isso. Puxa aqui mais um. Subtópico 1.3. Isso. Ainda não continue namoro se já enxergou que não deu certo. Não fique iludido a outra pessoa. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de se desvencilhar. Não deixe para terminar o namoro só depois do casamento, pois normalmente o divórcio começa no namoro com a pessoa errada, a não ter coragem de terminar. Não use um namoro atual só para esquecer o outro, tá? Se gostar da pessoa ou para pirraçar a outra. Perfeito. É preciso ter maturidade espiritual, ok? Acerca dessas questões. Ter maturidade também, tá? No senso comum, tá? Das coisas. Maturidade. Ser maduro para poder, tá? Conduzir o namoro, não para desvencilhar, não para iludir, ok? Não para iludir principalmente a pessoa a qual você foi desprezado. E você desvencilhar, usar outra pessoa para consertar uma coisa na tua cabeça, tá? Que você foi desprezada ou desprezado para consertar. Não use, ok? Use a presença de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus em sua palavra. Isso. Eu vou correr aqui um pouco, por causa do tempo, tá? Tópico 2, o noivado cristão. O noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois. Falamos sobre o namoro, agora no tópico 2, noivado, ok? Subtópico 1.2, o noivado é uma fase do planejamento. Planejar é montar hoje o amanhã, enxergar mais longe e se preparar para o futuro, começar a agir e a tomar decisões sábias. Isso é planejamento. E todo namoro, tá? Noivado e casamento, ok? Ele deve ser planejado. Subtópico 2.2, compreensão de que cada um leva um tipo de abordagem para o casamento. Alguma abordagem só serão conhecidas depois do casamento. Muitos jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com a compreensão e ajuda mútua. Normalmente, tá? Bagagem e de traumas, de complexo pessoal, de frustração, de sequela e sofrimento, tá? Discriminação e preconceito. Normalmente acontece essas bagagens, esses traumas. É preciso ter compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento e é preciso compreender essas bagagens, esses, né, artérios psicológico, sanguíneo, temperamento, tá? Bagagem, preconceito que veio lá de fora, às vezes na vida familiar, dessa namorada, dessa noiva ou desse noivo, foram maltratados pelos pais, às vezes eles querem trazer toda essa bagagem, tá? E é preciso os cônjuges, aqueles que têm preterição ao casamento, entender que ninguém é perfeito, cada um traz seu tipo de bagagem que precisa, tá?
ser amenizadas. Elas poderão ser amenizadas com a compreensão, conversa, diálogo e a presença de Deus. Subtópico 2.3, é um subtópico do tópico 2, e vai falar assim, tá? A consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unir-se-á à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceita intromissões, interferências, pitacos de alguém. Não, é a vida conjugal. Homem representando Cristo e mulher representando a igreja. Os dois se comunicam, ok? Secretamente, em jejum e oração, em culto do lar, e assim vão se passando os anos na presença de Deus. Isso, subtópico 2.1, complementação, ok? Os noivos ainda deverão responder outras perguntas, tais como: quais as nossas pretensões intelectuais? O que você deve alcançar, o que você pretende? Qual é a faculdade que você quer fazer? Vamos continuar estudando depois acerca do casado. Qual as nossas pretensões, o quê? Profissionais. Perfeito. Vamos buscar a especialização numa determinada área? Quais as nossas pretensões espirituais? Vamos ajudar em alguma área específica da igreja? Isso, muito bem. O crescimento do casal deverá acontecer junto em acordo. Amós 3:3 vai dizer, ok? Se não tiver os dois em acordo, essa obra não vai ser feita. Mas se tiver em acordo, essa obra vai ser concretizada. E o cordão dobrado, ele é mais difícil de se rebentar, porque o casal, os noivos precisam estar em acordo, principalmente nessas questões profissionais e espirituais, ok? Somente na área de igreja, quando você é chamado pelo seu pastor, noivo ou noiva, para assumir um departamento, para ser professor de EBD, ok? No ensino da educação cristã e por aí fora. É preciso ter esse diálogo entre os dois, não esconder nada, ter relacionamento. Isso. Isso, ter relacionamento. Perfeito? Lição 2, namoro, casamento, noivado, tá? Aí vai dizer aqui, ó. Quando os noivos sabem, de fato, que amam um ao outro, a situação fica mais branda. Conseguimos ajudar e a passar por cima de tudo, porque o amor se torna mais forte. Amar, tá? E se importar com alguém. Isso é o amor, é aquele que se importa com alguém. Amar não tem padrão, nem forma, perfeito, mas essência, tá? Mas essência, amar e fazer o bem a outra pessoa, ao ponto dela esquecer as mazelas do passado e procurar fazê-la feliz. Quando você ama de verdade, você ama a pessoa como ela é, sem precisar modelar ou mudar. Você a ama do jeitinho dela, ok? Entendendo todas as suas mazelas psicológicas, ok? Toda, tá? As mazelas que ela trouxe dos arteiros familiares da família, ok? Precisa moldar, principalmente você como homem de Deus, noivo, principalmente você que representa Cristo, que vai conduzir a sua família para Cristo, que vai conduzir a sua família para a escola bíblica dominical, que vai conduzir a sua família para a igreja, ok? Que vai também, ok? Você como líder, tá? O noivo que representa Cristo, você tem que suprir a sua noiva, a sua esposa, de tudo, tá? Psicológico, espiritual, ministerial, física,
tá? E economicamente, suprir de tudo, ok? Ter essa responsabilidade como aquele que foi chamado por Cristo, que representa o próprio Cristo. Isso, tópico 2. Ainda os laços de intimidade com a família, tá? De origem deve ser cortado, pois não, quem não consegue se desvencilhar da família e da origem terá dificuldade em constituir uma nova. Entenda também que a vida do solteiro, depois do casamento, acabou. Muitos casamentos têm problemas de relacionamento porque alguns cônjuges querem continuar a viver a vida de solteiro, fazer o que querem, sem acordo, sem relacionamento, sem comunicar, tá? A pessoa amada. Tudo agora tem que convergir, não divergir para os dois. Infelizmente, quem quer continuar uma vida e não pode pretender casar, porque a vida de solteiro, tá? Não coaduna com a vida de casado. Então, muito cuidado com essas questões, tá? Noivos, não condiz. E é lá que você vai observar o seu noivo. E é lá que você vai observar a sua noiva se ela está apta a se casar, ou observando esses artelhos. Isso, estamos terminando. Isso, tópico 3, finalmente, o casamento cristão. Discorremos, sabe, sobre o tópico 1, namoro, tópico 2, noivado, e agora tópico 3, casamento à luz da palavra de Deus, à luz das escrituras, à luz dos seus estatutos, das suas leis, dos seus preceitos. Preceitos meu? Não, preceitos bíblicos, tá? Os preceitos que norteiam a palavra de Deus são os princípios bíblicos para o casamento cristão. 3. O casamento cristão. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e de leito, e o leito deve ser sem mácula, pois Deus, era para ter colocado com letra maiúscula aqui, tudo bem, julgará aos, tá? Devassos e adúlteros, ok? Que não é Deus com letra maiúscula, é o Deus Todo-Poderoso, legislador e governador do universo. Subtópico 1.3, o casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça de outros, não, mas com o diálogo, em conformidade, coabitando com palavras, gestos, um para com o outro, de ajuda mútua. Não, tá? Aí diz aqui, não ande pela sua própria cabeça, use o manual do casamento. A Bíblia Sagrada, ela tem instruções e resposta para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém, ok? O casamento é dado por Deus, mas o casamento entre homossexual é dado por Deus? Não. Mas é uma legislação do homem? Sim. Mas fere o estatuto, a lei de Deus? Fere. Então não coabita com isso. Coabita com as instruções e respostas bíblicas, não o que o homem fala. Se essa lei foi criada, ok, ela não fere as escrituras sagradas, o reino de Deus, ok? Isso é de Deus, que toda verdade é uma verdade de Deus, desde que seja uma verdade absoluta, mesmo não sendo bíblica, mas sendo a verdade absoluta, ela é uma verdade de Deus, ok? Mas se fere essa lei para o casamento, para o cônjuge, para os filhos, fere a lei de Deus, os seus estatutos, as suas leis, você não pode, porque você é um cidadão do céu, coabitar com isso, ok? Você está com os pés na terra, mas a cabeça no céu, você é um morador do céu, ok? Você tem relacionamento, ok? Com o próprio Deus. Você é um sacerdote, ok? Você não comunica em oração, se comunica as suas labutas, as suas vitórias diretamente com Deus, então você é um sacerdote, você é um cidadão do céu. Então você não pode coabitar, ok? Com a legislação desse mundo, mas com a lei de Deus, que a Bíblia norteia, que são os seus estatutos, as suas leis, os seus princípios e os seus preceitos.
Isso. Aí vai dizer aqui, tópico 3.2, o cônjuge precisa saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu, que é a família, que é a sua esposa, que ele viu que o homem não poderia viver só lá no Éden. Farei uma adjuntora, aquela administradora no grego, que vai administrar bem as suas posses, a sua família, os seus filhos, o seu tesouro. Perfeito? Subtópico 3.3, casal cristão precisa dar bom exemplo, tá? Da união conjugal, do seu cônjuge, dessa união conjugal. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos, para os seus netos, ok? Ok? O seu testemunho, ok? Fala mais alto do que a sua voz. O seu testemunho no meio da sociedade fala mais alto do que a sua voz. Você não precisa falar. Se tiver um bom testemunho, todos vão dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai um homem de Deus, através do seu testemunho. Seja um exemplo, observando os estatutos, as leis de Deus e os seus preceitos. Você vai ser um grande exemplo, ok? Homem e mulher, marido e esposa para a sociedade, para os seus filhos e para os seus netos. E para a sua descendência não vai ser esquecida por conta de você observar a lei de Deus. Isso terminando. Lição 2, subtópico 1.3, um complemento, ok? Como que uma pessoa descasada pode dar conselhos a quem está lutando pelo seu casamento. Se que essa pessoa tenha aprendido amargamente a sua separação, tá? Se for pedir conselho, olhe primeiro a vida pregressa da pessoa, passando a limpo e a experiência conjugal da pessoa, naquele conselho que você precisa. Isso, uma pessoa que destruiu o seu casamento não pode ser líder de casais. Dar palestra, fazer encontros de casais ou até mesmo realizar um casamento, porque ele precisa dizer até que a morte separe, tá? De incoerências já estamos cheios. Aí eu botei aqui, tá? Um casal ele precisa ter autoridade espiritual, tá? Nesse complemento dessa lição. Aí eu coloquei: Cristo ensinou que a qualidade primordial é a disposição de servir, e não um espírito ditatorial, ok? Jesus sabe que todos nós precisamos de relacionamentos sadios para viver. Afinal, Deus nos criou de forma que precisaremos um do outro. Perfeito. Isso. Lição 2, ainda subtópico do tópico 3, subtópico 3.2. Muitas pessoas tratam os parentes e irmãos da igreja e as pessoas de fora melhor do que o seu cônjuge. É a realidade. Um homem deve amar sua esposa como parte de si próprio e a esposa deve cuidar e respeitar profundamente o marido, tá? Em Efésios 2, 5, 22 e 33. Trate bem, seja educado, honre, respeite, cuidando com cuidado com o mau humor frequente.
Não seja uma pessoa antipática, desagradável, discordante, implicante, que critica tudo e nunca faz um elogio ou reconhece os dotes da pessoa amada. Para terminar, conclusão, ok? Como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, ok? 1 Coríntios 10, 31. Inclusive o namoro, noivado e casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e de vigilância também em relação a estes aspectos, todos esses aspectos. Que Deus possa abençoar a todos os professores, tá? Da classe Efatá. Estaremos dando continuidade às outras lições, tá? Esse que vos fala é o professor Josué Silva. Que Deus possa abençoar todos. No próximo dia, tá? 17, ok? Estaremos dando essa lição. Perfeito? Dia 15, não é isso? Próxima lição, lição 2. Ok? Estaremos dando essa lição. Tenha uma boa aula para todos os professores. Que Deus possa abençoar a todos. E já agradeço essa oportunidade de estar lecionando nessa conferência, nessa série de temas, ao pastor Alessandro, pastor Aline Malafaia e o doutor Gesiel Cruz, que é o nosso diretor de educação cristã. Tenha uma boa aula para todos os professores. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.